Rapaz, está começando a aparecer muita novidade nessa reta final de ano. Você sabe que é muito movimentado nessa época. Eu, Gabriel Amaral, jornalista, formação e tricolor de coração, vou contar para vocês aqui uma novidade e a outra só para a gente ficar de olho, tá? Não tem nada ainda não, mas é bom para a gente ficar de olho. Eu estou falando aqui da possível já venda de Matheus Martins. Teve novidade publicada pelo Marcelo Neves lá no Jornal Extra, né, no Jornal Globo, e sobre Paulo Henrique Ganso no São Paulo. Você vai entender melhor isso daqui nesse vídeo de giro. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Já me apresentei no início, então vou só pedir para você se inscrever aqui embaixo no Raiz Tricolor. Eu tenho certeza... Eu sei que você vai me dar essa moral, então não vou nem falar mais nada não. Agora, se você quiser capinhas de qualidade para o seu celular, igual eu tenho no meu que está gravando isso daqui, vai na GoCase. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Lá você tem a super promoção das capinhas oficiais do Fluminense, mas na verdade de todas as capinhas você tem essa super promoção, tá valendo, de você comprar 2 capinhas e levar 4, exatamente. Você paga 2 e leva 4, leva em dobro lá. Tem capinha da camisa de 2012, ó, da camisa histórica, tem a capinha da camisa atual, tem a capinha do Fluminense vai jogar, tem capinha. Ah, Gabriel, não, mas eu não tô... Tem capinha de outros times, tem capinha da seleção brasileira e dá pra você personalizar, ó. Capinha da seleção brasileira, ó, muito aqui, Raiz Tricolor 10, aqui também, ó, camisa azul, enfim, tem muita coisa lá, tem capinha de série. Vai lá, usa o link, tá na descrição e compra com o cupom Raiz Tricolor. Você ganha mais desconto ainda. Aproveita. A primeira notícia desse vídeo aqui, ela fala sobre Ganso e é uma notícia que me pegou de surpresa. Estava-me eu, como diria lá a outra, lendo a editoria de Fluminense no site UOL, né, no portal UOL, para, enfim, me atualizar também das notícias, como faço habitualmente para trazer vídeos aqui para o canal. E olhei uma notícia com indefinição de Ganso no Fluminense, anima a torcida do São Paulo. Aí eu falei, tá, mas vamos lá, para qual indefinição a gente está falando e o quanto de ânimo o São Paulo provocou. É uma matéria da Gazeta Esportiva, né, que o UOL replica dentro do site dele. E, bem, a matéria basicamente consiste, ela não é assinada, então não tem uma informação ali diretamente de atualização, mas basicamente ela consiste em dizer que Paulo Henrique Ganso, neste momento, não tem ainda uma renovação com o Fluminense garantido e que a torcida do São Paulo, elenca ali alguns tweets da torcida do São Paulo, dizendo que sentem saudade do camisa 10. O gancho da matéria é de que Ganso ainda não teve uma proposta de renovação do Fluminense, sendo que o contrato de Paulo Henrique Ganso vai até dezembro de 2023, né? Então você ainda tem mais 1 ano e 2 meses, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de julho, mas acho que... assim, é mais do que claro, e Ganso já falou isso em entrevistas também, que ele não tem a pretensão, ele tem um carinho já enorme pelo Fluminense. Eu diria que um clube que Ganso está se tornando muito identificado, querendo ou não, cara, a gente está chegando ao final da 4ª temporada com Paulo Henrique Ganso no time. Aí vem aquela história, né? Ah, o Fluminense deve fazer uma proposta para Paulo Henrique Ganso agora, já para renovar? Vou ser sincero que eu não sei a resposta, assim. O que ele vem jogando vem sendo atrativo, né? Acho que ele cresce na hora certa para ele, né, de uma renovação de contrato. Acho que é interessante, tem sido o grande jogador do Fluminense em 2022, né, ao lado também de Cano e de John Arias e de André. Você viu, o nosso time tem alguma qualidade ali sim do meio para frente. Enfim, qual a sua opinião sobre renovação de Ganso? Você tem medo de perder Ganso? Já iria direto para uma renovação agora, mas correndo o risco de, em 2023, por exemplo, Ganso ir muito mal ou... lesões acontecem, enfim, ter algum problema desse tipo e a gente perder, enfim, renovou à toa, ter meio que um Caio Paulista em Ganso. Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo. E a outra notícia desse vídeo
ela é, obviamente, a notícia mais quente, né, ali até para amanhã dessa terça-feira. Ela foi dada pelo Marcelo Neves lá no Jornal Extra, que é um braço do Jornal o Globo, né, que é onde é o principal ali do Marcelo Neves. Você está acostumado a ver eu citando aqui, a me ver citando aqui o Marcelo Neves do Jornal o Globo, mas o Jornal Extra é tudo a mesma coisa ali. Uma informação do Marcelo Neves de que a Udinese fez uma nova proposta por Matheus Martins, e o Fluminense recusou mais uma vez, enviando uma contraproposta lá para o clube italiano. Informação aqui para depois vir toda a análise, dessa vez bem, até com opiniões mais definitivas sobre uma possível venda, porque eu de fato vejo essa venda já acontecendo. A informação do Marcelo Neves é de que a proposta que a Udinese fez agora, dada toda a negociação, já é a quinta proposta que a Udinese faz, segundo a matéria dele, foi de 8 milhões de euros por 90% de Matheus Martins. E essa proposta foi recusada. O Fluminense recusou, agora sim o Fluminense vinha só recusando propostas da Udinese, e agora recusou e falou, olha, por isso daqui você leva. O que é isso daqui? 9 milhões de euros, que dá cerca de 46 milhões de reais por 85%. E ainda dentro dessa questão da negociação, né, um outro ponto importante além do valor, que eu vou comentar mais já, é também o fator de que a Udinese quer levar Matheus Martins agora, já. E o Fluminense só quer liberar depois do Brasileirão. Não acredito que isso vai ser um empecilho, né? Você pega um negócio de 9 milhões de euros e você trava por causa de alguma questão de 3 semanas, mais ou menos. Mais ou menos 3, 4 semanas, que é o que a gente tem até o final do Brasileirão. Por que eles querem levar agora? Pô, não tô entendendo nada, Gabriel. Que doideira é essa deles quererem levar, do nada já quererem levar Matheus Martins, se eles nem podem ter jogo agora, se eles nem podem ter... aliás, podem ter jogo, mas não podem inscrever Matheus Martins. A lógica é a seguinte, eles vão ter um período de pré-temporada antes da Copa do Mundo, vão ter um período de pré-temporada depois da Copa do Mundo, então eles vão ter um período grande de treinamento por causa da Copa do Mundo. Então, dentro dessa lógica, é interessante para eles ter Matheus Martins o mais rápido possível. Eles devem utilizar, né? Não devem fazer como os gigantescos que emprestam o jogador logo que chega, e isso já, enfim, tornaria ali o Matheus Martins um jogador já mais adaptado, já mais perto ali do time, sem aquela barreira de entrada de chegar no meio de uma temporada e ser um soco ali forte. Enfim, isso não me parece uma barreira nem do Fluminense nem do lado da Udinese, mas é um fator de negociação também que dá para incluir aí nessa confusão toda. Saiu uma notícia há pouco tempo atrás, que eu repercuti aqui no canal, do Jorge Nicola, em que ele tinha dado uma informação de que a venda já estava muito adiantada, que pessoas próximas a Matheus Martins já falavam da venda adiantada, etc, etc. Eu fui apurar na época e eu cheguei a uma informação que eu não tinha confirmado. E não consegui confirmar com ninguém depois. E se eu não confirmo uma informação, eu não publico aqui no canal. Esse sempre foi uma marca aqui do Raiz Tricolor. Se saiu aqui, você pode acreditar, porque a gente não teve nenhum problema até hoje com questões de informação. E eu tinha informação do número e não consegui confirmar, e no final das contas esse número estava certo. A informação que eu tinha era de 40 milhões de reais por 90%, era a proposta que a Udinese tinha feito. Só que o que eu achava? Que o Fluminense tinha aceitado essa oferta, né? Aí eu achava, não era informação. Ah, você falou 40 milhões de reais, Gabriel? Exatamente, que 40 milhões de reais dá exatamente 8 milhões de euros. Na verdade dá 41 milhões de reais, mas enfim, né? Dá 8 milhões de euros, que foi a última proposta da Udinese. Então esse era o valor que eu tinha, só que o Fluminense recusou essa proposta também. Então, nesse momento, a pedida do Fluminense seria 9 milhões de euros por 85%. Na matéria do Marcelo Neves, não traz o quanto disso é valor fixo, se é tudo valor fixo, não traz. Só que quando a gente vai buscar as matérias anteriores, que eram do GE. Globo, era onde estava saindo mais atualizações sobre isso, a gente via que a última oferta feita e recusada pela diretoria do Fluminense tinha sido de 7 milhões de euros e era dividida entre valores fixos e bônus. Então, assim, nessa época, né, na última oferta, já era com fixo e bônus. Então, há de se imaginar que essa contraproposta que o Fluminense fez de 9 milhões, ou essa proposta tal do Udinese, também envolva valores fixos e bônus. Não é um valor todo. Vamos lá, tá?
que eu vejo atualmente dessa situação, da situação da negociação, a minha visão para depois dar o meu veredito, porque o Fluminense botou um preço em Matheus Martins, né? Então eu tenho que dar um veredito aqui de que se ele sair, ele vai sair por esse valor. Como eu vejo a situação nesse momento? Eu vejo que, eu imagino que o Fluminense esteja se resguardando de um caso Luiz Henrique. Para quem não se lembra, o caso Luiz Henrique, segundo o Mário Bittencourt, ele se estendeu de dezembro até fevereiro, com várias propostas do Bet, foram acho que 2 ou 3 que ele citou, o Bet fazia proposta, o Fluminense recusava, teve toda uma negociação, o Fluminense jogou duro, isso tudo segundo a entrevista do Mário Bittencourt, né? E a partir disso foi realizada a venda e ninguém estava sabendo de nada. Na venda de Matheus Martins, tudo isso foi vazado para a imprensa. Desde lá do início, toda a negociação, todo o processo foi a todo momento vazado para a imprensa. A negociação de Matheus Martins começa lá em 4 milhões de euros, 5 milhões de euros lá atrás, um valor que é praticamente a metade. E ela pode agora terminar em 9 milhões de euros, com um percentual até um pouco maior ficando para o Fluminense de 15%. Então assim, me dá a impressão disso, de que é um cuidado maior para que a opinião pública não seja feita como foi no caso do Luiz Henrique. Primeiro, pega de surpresa e segundo, achando que o Fluminense vendeu sim na primeira proposta, não negociou. Isso é o que me parece que é a estratégia utilizada pela direção do Fluminense. A minha visão da venda, tá? Eu não acho uma venda ruim, isso baseado em 9 milhões de euros por 85%. E por que eu não acho uma venda ruim? Matheus Martins é um jogador muito novo, ele subiu muito cedo, tem 19 anos e ele joga no profissional aí, vamos botar a Vera mesmo desde o ano passado, aos 18. E ele subiu nessa temporada agora, em que era para ser uma temporada dele ir jogando de vez em quando, ele subiu e do nada ele estava com a responsabilidade de substituir o melhor jogador do time no meio da temporada, numa sequência ótima que o time entrava. E ele deu conta do recado durante um bom tempo, substituindo o Luiz Henrique. Só que ele vem na oscilação, e ele vem, de fato, jogando mal nas últimas partidas, caiu de produção na reta final, algo completamente normal para um moleque. Só que ele pode dar errado. Ele tem 19 anos. Ele tem um contrato um pouquinho mais longo com o Fluminense, mas pode acontecer dele flopar. Para quem não sabe o que é flopar, né? É você esperar muito de algo e ele não entregar aquilo. Mas, Gabriel, como é que... É exatamente isso. Ele pode, um risco pode acontecer, ele pode se lesionar, ele pode romper o LCA, como por exemplo, aconteceu com o Luan Freitas, que é de uma geração anterior a ele, até agora não conseguiu ter sequência no profissional por causa de lesão. Então isso tudo pode acontecer. Pode não acontecer nada e ele ser um grande jogador. Repetindo, eu não acho o Matheus Martins ruim, tá? Eu não acho que ele tenha o nível de seleção e tal como ele teve na base, ele não apresentou isso no profissional até agora. Na base ele foi um dos grandes destaques. Mas eu não acho ele um jogador ruim, só que é um risco. E o Fluminense, dentro do que planejou para o ano, precisa fazer essa venda. Por que eu gosto de colocar dentro do que planejou para o ano? O Fluminense planejou um aumento de gastos para esse ano. Planejou um aumento na folha salarial. Por isso precisa da venda de Matheus Martins também. Bem, eu acho que esse é o momento certo para a venda. Você fala, para quem? Para a diretoria do Fluminense. E por que eu digo isso? Porque o Matheus Martins está em baixa. Então ele está num momento ruim em que uma venda de 9 milhões de euros, que é uma venda significativa, por exemplo, é 1 milhão a menos do que Kaique, que foi vendido com 17 para o City. A venda de Kaique, obviamente, eu estou colocando aqui os bônus de Matheus Martins e estou desconsiderando os bônus de Kaique, né? Com bônus, a de Kaique pode ir lá para o alto, absurdamente alto. Mas é o mesmo valor em euros, lembrando, né? Que a gente vendeu o Wellington Nem. Assim, óbvio, há 9 anos atrás e tal, mas ainda assim, o Wellington Nem, revelação do Brasileirão no ano e jogando muito no atual campeão brasileiro em 2013. Então assim, não é um valorzinho merda e tal para um jogador de 19 anos que está na sua primeira temporada no profissional e está em baixa. Então para a diretoria isso resguarda um pouco, não está perdendo o craque do time como foi no caso do Luiz Henrique. Gabriel, então é o momento certo para o Fluminense? Bem, vender quando o jogador está em baixa, nunca é o momento certo. Agora, a gente teria que ser adivinho, a gente teria que prever o futuro. Matheus Martins vai render na Europa, vai melhorar o futebol dele, ou ficando no Fluminense, Matheus Martins ia voltar a atuar seu destaque que era na base, ou até fazer as boas partidas que fez na reta final do primeiro turno? Se sim, a nossa venda não está sendo tão boa, mas tinha o risco, tem o valor do risco.
Quanto vale o risco da gente, por exemplo, não ter vendido o Martinelli lá atrás por 5 milhões de euros e hoje em dia ter um bom jogador, mas um jogador que não tem um valor tão alto de venda? Enfim, né? Não dá pra gente saber o futuro. O que você pode saber é que tem um botãozinho de like aqui embaixo e um botãozinho de se inscrever. E que, tendo mais informações, você vai acompanhar nos vídeos aqui do Raiz Tricolor. Vamos aguardar porque a gente deve ter novidades em breve sobre Matheus Martins.